Olá, galera, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente. Vamos falar aqui a nossa aula hoje, né, de interpretação de texto para o Enem. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas habilidades importantes para a gente trabalhar, né, na prova de língua portuguesa, na parte de linguagens. Perfeito, galera? E a gente vai tentar aqui compartilhar com vocês, né, alguns slides que foram trabalhados na nossa oficina de férias e que será muito importante para vocês aí esse estudo, né? Quem está estudando, se preparando para a prova do Enem, tá? Bom, o professor Fábio Santos, redação da veia. Vamos lá trabalhar essa questão importantíssima na aula de hoje e esperamos que vocês gostem da nossa aula, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, aqui, estou abrindo o tablet aqui, para a gente trabalhar esse conteúdo de uma maneira mais significativa. Ok, galera? Portanto, fique atentos aí para nossas dicas na aula de interpretação de texto, tá? Que é de suma importância para que vocês possam fazer uma grande prova do Enem 2024, tá? Então, aí na tua telinha, compartilhar aí nossa oficina de redação nas férias, redação de linguagens, tá? E a nossa aula de hoje é sobre o que é um texto e como fazer sua interpretação no Enem. O que é importante saber, tá? Essa prova de interpretação do Enem. Observa aí, ó, no teu slide, tá? Que o texto é uma unidade sentido utilizada por todas as questões desse e de outros exames, materializando-se em diferentes formas. Então, olha só o que é importante saber, tá? Nessa questão aí, é justamente, tá? Como interpretar algumas situações que são características, tá? São importantes de determinar, tá? Essas questões, olha, ele fala em materializando-se em diferentes formas. Então, por exemplo, uma das formas que se trabalha essa questão da interpretação de texto é justamente, né, esses textos de propaganda, publicidade, são anúncios publicitários, como vocês estão verificando aí, tá? Esse texto é uma campanha da, acho que da prefeitura do estado, no estado de Minas Gerais, muito bem. E essa campanha aí fala sobre a questão da vacinação, tá? O que é importante saber sobre essa questão de vacinar-se. Observa, né? Gripe é doença séria. Vacine-se, tá? Ou seja, observa, né? Que uma das características dos textos publicitários são verbos no imperativo, tá? Então, o que que tu vai observar quando fores olhar para um gênero textual como esse? É a forma como esse texto ele leva para a gente algumas informações, né? O que que tu estás observando, tá? Nesse texto, nessa propaganda aí, é justamente essa questão da família, né? Observa que é muito importante, né? A imagem, e tá, a imagem não está passando só para a gente, e a vacinação é importante para a criança, ou para o idoso, ou para o adolescente. Mas ele aborda a questão da família, tá? Então, tu percebes aí que ele objetiva, né, como principal característica do texto publicitário, tá? Esse sentido que ele estabelece para a gente é justamente mostrar como é importante que a família se vacine, né, no texto, ou perdão, vacine, né, nessa campanha publicitária. E essa palavra, né, esse verbo vacinar no imperativo é uma das características, tá, do texto publicitário. Então, observe que esse texto você pode encontrar numa televisão, né? Pode contar no outdoor, enfim, em várias placas, né? Pelas escolas, pelas ruas. Então, é uma unidade, né, que está aí presente no nosso cotidiano. Perfeito? Bom, e aí nós vamos para essa parte desse slide, que eu acho importante falar, tá? Tu estás observando, assim, tipologia textual, né? Ou seja, o que é que mais cai na prova do Enem, tá? Em relação à interpretação de texto. Então, eu coloquei para ti aqui as tipologias textuais, tá?
Importante saber, por exemplo, cada característica de cada uma delas. Por exemplo, no primeiro aqui, ó, eu tenho o texto, os textos informativos, tá? O que é importante saber sobre os textos informativos é a seguinte situação, tá? O que é importante saber, a característica desses textos. Observa, né? Ele fala assim, são encontradas em reportagens, artigos científicos, por exemplo. Então, uma das características desses textos informativos são encontrados nesses gêneros textuais, ó. Reportagem, tá? Notícia, alguns artigos científicos, tá? Você encontra a característica, né, de fatos, de informações que estão presentes nesses gêneros. Informativos geralmente são textos jornalísticos. Então, uma das características, ele fala assim, ó, expõe breve, desculpa, a exposição de breve de um tema, fato ou circunstância, olha, geralmente apresenta-se dados, tá, de referências é, sem subjetividade, ou seja, não é uma característica dos textos informativos apresentar a personalidade, né, o autor do texto, de participar emocionalmente, né, desses textos. Então, isso é uma característica dos textos informativos, perfeito? Temos também aqui, ó, mais para cima, os textos argumentativos, tá? O que é uma característica importante dos textos argumentativos que vocês podem gravar aí, tá? É que os textos argumentativos, eles têm por objetivo, né? Olha lá, expor, analisar, defender uma tese, tá, galera? Tem essa característica de defender uma tese. Então, alguns textos argumentativos, como, por exemplo, a dissertação, tá? Como, por exemplo, uma carta argumentativa também, tá? Tu pode encontrar também a própria resenha crítica, tá? É uma forma, tá, de textos argumentativos, opinativos, tá? O próprio artigo de opinião, tá? Que tem uma característica mais leve, mais tranquila, mas também é uma um texto, por exemplo, que se trabalha um pouco pessoal, mas tem a característica de expor argumentos, né? Defender uma tese. Então, tu vais observar nesses textos aí, os textos argumentativos. Outra tipologia muito comum é justamente a narrativa, né? Os textos narrativos, tá? Que se encontram muito em gêneros textuais, né? Como romance, como as novelas, né? Como os contos narrativos. É, é muito importante frisar, tá? Que os textos narrativos, eles têm umas características muito peculiares, às vezes se confunde até com os textos informativos, tá? Mas a narrativa tem justamente a característica, por exemplo, de apresentar os personagens, tá? O narrador, ele pode ser presente ou não, tá? Tu vais observar, por exemplo, é, num local determinado, né? Um determinado tempo, pode ser cronológico, psicológico, perfeito? São características dos textos narrativos. Aí você vai verificar que alguns gêneros textuais apresentam essas características, tá? Como a crônica, por exemplo, tá? Que tem uma temporalidade, fala sobre a narrativa do tempo, né? Como, por exemplo, os contos narrativos, né? Geralmente os contos são mais curtos, outros são mais longos, se assemelha um pouco com as crônicas, né? Para uma outra aula a gente pode trabalhar isso com vocês, diferenciando a característica do conto, né, para a crônica, mas são textos que trabalham os personagens, tem um enredo, né, tem os narradores, enfim, são textos que caem muito, né, para resolver algumas questões da prova do Enem, tá? Bom, também temos aqui embaixo, olha, os textos injuntivos. Opa, perdão, saiu aqui do meu slide. Vou só voltar aqui um pouquinho. Olha lá, né? Textos injuntivos, galera, tem a ver com aqueles textos publicitários. Nós trabalhamos no início da aula,
falamos um pouquinho sobre ele, né? Olha, frequentemente em propagandas, né? Muito frequente em bulas de remédio, tá? Porque pede um ordenamento, olha, recomendações, leis, tá? São muito comuns realmente, tá? Característica desses textos injuntivos, tu tens aqui, por exemplo, tá? A chamado instrucional, né? Olha só que ele fala sobre ter como objetivo a explicação de um método para concretizar uma ação. Então, tu vai observar, por exemplo, lá na bula de remédio, numa receita de um bolo, né? Adicione 3 latas de açúcar. Engraçado, não, 3 latas já não é muito, mas adicione 3 colheres de açúcar, 2 colheres de leite, bata no liquidificador, leve ao forno. Essas palavras, esses verbos imperativos, são características de textos disjuntivos, né? Isso também tu vai verificar em certas propagandas, tá? Alguns gêneros textuais literários às vezes aparecem, como em algumas canções, tá? Enfim, são textos disjuntivos, tá? E por último, tu tens aqui, ó, os textos descritivos, né? Que se encontram em atas, por exemplo, né? Que descreve alguma ação, né, de algum acontecimento, alguma coisa assim que liste, né, descritivamente, tá? Tu tens aqui, olha, vemos um detalhamento, né, das características de determinado lugar, por exemplo, uma pessoa você pode escrever ela como ela é, né, tem descrição subjetiva, objetiva, você pode escrever um objeto e assim sucessivamente. Então, tu fica ligado aí, tá? Porque as tipologias textuais, elas são muito recorrentes, né, nas provas de vestibular, né, provas de Enem, para trabalhar as características, tá, do texto, para saber exatamente qual a abordagem semântica daquela tipologia, geralmente associado com gêneros textuais. Então, você precisa estar ligado nas características da tipologia para identificar, né, dentro de determinados gêneros que são diferentes, né? O gênero tem uma generalidade, uma diversidade maior do que as tipologias, ok? Bom, em cima disso, nós temos aqui uma questão importante para falar, tá? Que é sobre a questão dos implícitos textuais, tá? Então, galera, olha só, o que tu observando aí? Duas placas, tá? Que estão em banheiros. Então, o que eu trago isso aí nessa situação? Pode observar que na primeira placa, onde está assim, atenção, não urine no chão, jogue papel higiênico no lixo. Após o uso, dê a descarga, mantenha o banheiro limpo. Tu pode perceber que é um banheiro de homem. Na segunda placa, não dá para saber se é o banheiro de homem ou de uma mulher. Mas o que está implícito aí nessa placa? A gente pode perceber que o implícito tem duas situações. Tá? A primeira é uma pressuposição e a segunda é um subentendido. Então, o que se pressupõe quando alguém coloca uma placa dessa na placa um aí, onde está um rapaz urinando, né, no banheiro, no vaso sanitário? O que se pressupõe é que os homens, costumeiramente, costumam, né? Redundante falar isso, urinar no chão, né? Ou urinar na tampa do vaso, enfim. Então, o que se pressupõe é isso. Implicitamente, mostra para a gente que esse banheiro, o que está sendo implícito aí, que está subentendido, é que, dependendo do contexto que se expressa, as pessoas que frequentam naquele lugar, naquele banheiro, determinado restaurante, costuma não deixar o banheiro limpo, né? E a gente não pode saber exatamente a faixa etária das pessoas que frequentam lá, mas a gente pode verificar que é justamente um banheiro de homem e que implicitamente esse banheiro vivia sujo, né? Subtende esse banheiro vivia sujo fedendo a urina, né? Também, ó, as pessoas costumam jogar o papel no chão, né? E não no lixo. Então, dá para a gente subentender que esse banheiro era sujo. Então, por isso, foi colocada a placa, né? Para chamar a atenção dessas pessoas. E de descarga após o vaso, também pode ser uma placa que esteja no banheiro de um homem, né? Mas também está no banheiro de uma mulher. Então, o que se pressupõe aí, que as pessoas não dão descarga, né? No vaso sanitário. E também subtende-se que esse banheiro deve ser um banheiro sujo, deveria ser um banheiro sujo. As pessoas que frequentam ali sujam o banheiro. Então, são situações, são características dos implícitos. Então, vamos lá a diferença, olha. Os explícitos,
é o que está de fato escrito no texto. E o implícito é o que é sugerido por alguma expressão, ou algumas expressões, ou pelo contexto. Então, o implícito tem duas situações, como eu falei, tá? Tu tens aí as informações implícitas, tá? Essas informações implícitas, por exemplo, tá? Fala assim, olha, subtendidos são insinuações não marcadas linguisticamente. O autor dá a entender, não garante explicitamente as informações são discutíveis. Então, né, as informações podem ser discutidas do lado do subtendido, que é, olha, de responsabilidade do leitor, por isso é preciso atenção às possibilidades, tá? Uma leitura possível. Já os pressupostos, tá? Fala assim, são ideias que são construídas de modo explícito. O sentido decorre da lógica apresentada por algumas palavras ou expressões contidas no texto, né? A informação ela é empreendida, ou seja, é uma leitura garantida. Então, pressupor, pressupor algo, prever, né, o que está anteriormente foi dito, ou se pressupõe que foi dito, é uma forma mais até explícita do que, evidentemente, implícita, mas está dentro da implicitude, tá? Então, como é que nós vamos identificar isso? Olha só, eu vou trago para ti, ó, nos exemplos, tá? Os pressupostos, tá? Passei muito aqui. Os pressupostos, digo assim, ó, são identificados quando o emissor vincula uma mensagem adicional a partir de alguma palavra ou expressão. Ou seja, tu vais observar os marcadores, olha lá, galera, os marcadores linguísticos, tá? Que são esses aqui embaixo, por exemplo, um verbo, ó, o verbo deixar na frase, ele é um marcador linguístico, olha, Pedro deixou de fumar. Pressupõe-se que o Pedro fumava antes. Botou um S bem aí, ó, tá? Pedro fumava antes. E o que se subtende, pode se subtender, tá? Que o Pedro deixou de fumar porque ele estava doente, ele teve algum problema, algum câncer de pulmão, um efizema, tá? Olha só, você vai pressupor, né, algumas situações. Olha alguns exemplos aqui, ó. Certos verbos, advérbios, conjunções, orações adjetivas funcionam como indicadores ou marcadores linguísticos, tá? Ou seja, verbo, advérbio, conjunções, numerais são marcas da linguagem que fazem com que você pode pressupor. Então, observa, olha, nesse exemplo, resultados não chegaram, ou seja, o advérbio ainda, tá? É uma marca linguística, né? Que você pode pressupor que os resultados, né, são esperados. Ou o tempo continua chuvoso, olha, tu tens o verbo continuar, que é um verbo de estado, né? Tu pode implicitar aí, né? Implicitamente, né? Pressupõe-se que o tempo já estava o quê? Chuvoso, né? Aí embaixo tem, olha, frequentei a universidade, mas não aprendi bastante. Ele se mais é uma conjunção e dá a ideia de entender que nem tudo se aprende nas universidades, tá? Então, tu vais exatamente perceber as marcas linguísticas, né? Verbo, advérbio. Tu vai encontrar muito isso nos textos narrativos dos contos, né? Se tem muito essa pressuposição quando se trabalha aquela questão da trama, do enredo, né? Em que o narrador está ali naquele momento de tensão da trama, e às vezes algumas questões abrange essa questão de o que é que se pressupõe com o autor ao mencionar, né, que o personagem X y estava fazendo com a personagem Y, né? Então, essas palavras aparecem muito. Pressuposição, tu vai lembrar justamente de marcas, tá? Linguísticas. E tu tens os implícitos, né? O subtendido, que depende, olha, aí do contexto, tá? Ao contrário das informações pressupostas, as informações
subentendidas não são marcadas no próprio enunciado, são apenas sugeridas e podem ser entendidas como insinuações. Então, tu vai observar que o contexto, olha, dizemos que os subentendidos são de responsabilidade do receptor, né, que depende do contexto, tá? Então, galera, como que seria, por exemplo, né, numa questão, observe essa imagem aqui, mais uma vez, um anúncio publicitário, é tempo de não dirigir embriagado. Pressupõe-se, tá, que pressupor, né, que as pessoas costumeiramente devem dirigir, o índice, né, de motoristas deve ser alto, né, lá em Tocantins, que dirige embriagado, né, se pressupõe isso, tá? A gente pode verificar justamente por esse é tempo, né, de não dirigir embriagado, fica dá de entender isso, e subtende-se, né, olhando para o contexto, tá, que a publicidade lá vem para sensibilizar os motoristas, para eles terem responsabilidade ao volante de não ingerir bebidas alcoólicas, né? Isso é que se subtende nessa, nessa propaganda lá de Tocantins, nesse anúncio publicitário, tá? Então, observa que não está assim direto de cara assim um ordenamento, né? Mas dá para a gente perceber que existem umas características da injunção, né, do texto injuntivo. Mas olha só, galera, quando você fala assim, um pouquinho sobre subtendido, você fala assim, um exemplo, né, um carteiro, né, estava andando por várias horas numa rua e entregando cartas, de repente ele para na casa de uma senhora, né, e ele pergunta para a senhora se ela tem água, né? É claro que ela vai dizer que tem água na casa dela, né? Mas o que está subtendido ali é que o rapaz está com sede, né? Mexendo no contexto, sol quente, né? Entregou várias cartas, andou por vários quilômetros, e aí, galera, ele teve que, infelizmente, pedir água para a moça. Só que ele foi, perguntou se tem água, não perguntou que ele queria água. Então, subtende-se que ele estava com sede, tá? Se ele falar, você tem água aí? Ela vai dizer, tem, né? Ele não falou diretamente que ele estava com sede, ele não pediu, mas subtende-se que ele estava com sede e que ele queria água, tá? Então, é mais ou menos subtendido nesse aspecto aí, tá? Para você determinar, tá? E para finalizar nossa aula, né, a diferença entre tipologia textual, gêneros textuais, literários e não literários. Então, observa aí que a tipologia tem uma certa estrutura de textos, né? Objetivo e finalidade e são responsáveis pela forma de como o texto se apresenta. E os principais são esses, né? O narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo, o injuntivo, tá? Os gêneros textuais têm como função social dada uma situação comunicativa, então, para observar, os gêneros são muitos textos, né? São gêneros que estão no nosso dia a dia, como cartas, como conta telefônica, como conta de energia, como conta de celular, como os gêneros literários, né, como a propaganda, perdão, uma fábula, como a lenda, como o conto. São gêneros, né, que eles abrangem várias situações comunicativas, dependendo da sua função social, tá? Tipologia tem uma certa estrutura, tá? Que respeita, né? E o gênero ele tem a característica de ter uma certa função, ou seja, a carta, ela é, dependendo do onde você vai enviar, pode ser uma carta para um amigo. A propaganda tem como função social alertar a população de alguma situação, né? Ou pedir para a população alguma situação, depende do público em si. Então, eles têm uma certa função social, tá? E para finalizar nosso último de uma questão de como é que esse assunto pode aparecer ou aparecer em uma questão. Então, observa essa questão aqui, do Enem de 2019, em que fala assim, ó, Luz da Piedade, a música do Cazuza, olha lá, o Cazuzinha, tá? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, dessa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade,
que lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Observa alguns versos, né? Vamos pedir piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Olha, aí, várias vezes coloca aqui, ó. Vamos pedir piedade. Perdão, aqui que saiu o negócio da nossa minha canetinha. Deixa eu voltar de novo aqui para a caneta. Olha lá, ó. Vamos pedir piedade. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade dessa gente careta e covarde. Olha só, vamos pedir, vamos pedir. Tem uma característica, né, de um pedido, né, de uma súplica. Olha a questão, galera. Todo gênero apresenta elementos construtivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se como um gênero ladainha, ou seja, tem próximo, né? Que justamente pela sua utilização de uma sequência textual que ele está pedindo. Qual é a sequência textual? Ou seja, qual é a tipologia, né? Qual é a tipologia, o tipo textual está presente nesse fragmento da música do Cazuza. Então, observa aí, gente, olha, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, olha lá, suplicando, né? Essa característica está presente no gênero ladainha, também que tem como função da injunção. Então, a questão aí é a letra C de casa, injuntiva por chamar-se de interlocutor a participar, né? Essa seria uma questão de nível fácil para identificar na prova do Enem. Ok, galera? Então, nossa aula de interpretação de texto, tá, fica por aqui. E eu deixo aqui para vocês a oportunidade, tá, de vocês fazerem comentário aí no meu canal. Tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa aula e outras oportunidades. Até lá, nossa prova do Enem, se Deus quiser. Ok, galera? Muito obrigado. Estejam todos aqui, tá? Comentem, mandem recado, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar com vocês a oficina de redação de um outro tema aí, ok? Valeu, galera. Até mais.